Gravando. Então, hoje eu vou falar, eu estou em pé, gente, ó. Hoje eu vou falar sobre mitos, polêmicas, assuntos interessantes que envolvem emagrecimento, né, obesidade e longevidade, saúde em geral. Acho que vai ser muito interessante, porque é só o que tem, né? Hoje o que eu imagino como é que fica a situação de um paciente, de uma pessoa, né, de um leigo, quando ele entra na internet e vê aquele monte de coisa, cada um diz uma coisa, e assim, às vezes é exatamente o contrário, né? A pessoa diz o contrário do que o outro, do que os outros estão falando. Então, eu sei que é difícil para vocês. Imagino como seja difícil, né, para quem não é da área, distinguir o que é verdadeiro, o que vale a pena e o que não vale. Então, eu queria começar falando, primeiro, o que é saúde, tá? Então, saúde, gente, não é. Eu achei essa frase muito interessante. Não é o corpo em silêncio. Não é não ter doença, certo? Saúde é você estar na sua melhor versão. É você estar na melhor capacidade que o corpo de um Homo sapiens, né, que o corpo de um humano, de sua idade, de seu sexo, possa ficar, tá? É a sua melhor versão. Uma versão saudável, uma versão capaz, uma versão que dorme bem, que acorda bem, que está produzindo, que consegue produzir. E pensando nisso, a primeira coisa que a gente pensa é: e qual é a dieta ideal para o ser humano? Vou logo avisando, não sabemos. E provavelmente não saberemos. Eu acho que não existe. E por que não existe? A gente sabe qual é a dieta ideal de um cachorro, de um gato, um leão, até animais raros a gente sabe qual é a dieta. Por que que a melhor dieta para o ser humano a gente não sabe? Isso só acontece porque toda a biologia, a medicina, o estudo dos animais, incluindo nós humanos, ele só tem sentido à luz da evolução. O que aconteceu com aquela espécie até os dias de hoje. E o que é que aconteceu com o ser humano? Nós somos animais que iniciaram provavelmente na savana africana, né? Sabemos até hoje foi assim. E de lá a gente espalhou pelo mundo todo. Nós nos espalhamos, nós nos dividimos, algumas tribos, né, algumas populações humanas ficaram muitos anos afastados uns dos outros, e desenvolveram dietas específicas. Então, por exemplo, a dieta do Inuit, que são os esquimós, ela é totalmente diferente da dieta dos Asda, que são uma tribo africana. A dieta do índio brasileiro é totalmente diferente de um viking, tá? Então, essas diferenças, né, os seres humanos ficaram afastados durante milênios. Deu tempo de cada população se especializar num tipo de dieta. Então, a gente tem a genética, a gente tem a microbiota de cada lugar. Então, um Inuit, né, um esquimó, além dele ter a genética específica, aquela genética específica, ele tem aquela microbiota específica, porque ele está naquele lugar específico. Quando a gente começou a espalhar os seres humanos pelo mundo e cruzar novamente os seres humanos, então a gente pegou um índio brasileiro, e aí a gente veio o europeu, né, e veio o negro, e esse pessoal se juntou e fez outra dieta, que não é a dieta que o negro estava acostumado na África, que o europeu estava acostumado no país dele, e muito menos a dieta que os nossos índios usavam até aquela época. Então, não existe a dieta. A gente não sabe. Porque vamos supor que os meus genes sejam mais dos nossos índios. Então, eu tenho uma genética, vamos supor, né, não sei, indígena.
Mas eu estou num ambiente totalmente diferente dos índios. A minha microbiota não é a que o meu gene está preparado para usar, né? Estava acostumado. Então, tudo isso faz com que a dieta ideal humana seja muito difícil de ser avaliada. A minha dieta ideal pode ser muito diferente da sua dieta ideal, dependendo dos genes, dependendo do meu microambiente, da minha microbiota, tá? De como eu nasci, vivi, tudo isso, certo? Eu falei muito sobre isso também na live que o Instagram não salvou, mas eu vou fazer a live novamente e vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Mas o que é importante a gente saber hoje é que não há uma dieta ideal, mas a gente tem alguns indícios de qual é a melhor dieta para a maioria das pessoas. A gente sabe que a melhor dieta é uma dieta mais natural, uma dieta mais rica em bicho e planta. E com certeza não é uma dieta cheia de pipos, de alimentos ultraprocessados, de alimentos que são novidades, são hiperpalatáveis e são muito diferentes do que a gente está acostumado. Aí vem um detalhe bem interessante. É melhor comer. Aí eu vou começar para os mitos, né? Será que é melhor comer comida integral? Tudo integral? Farinha de trigo integral, arroz integral, aveia integral, tudo integral? Ou eu posso comer a comida normal? O arroz branco, o macarrão branco. Tem muita diferença? Não, gente, não tem muita diferença, tá? Então, assim, é bom comer a comida integral, o arroz integral, o macarrão integral? Mas não é isso que vai definir nada, não é isso que é o mais importante. Então, se você tem diabetes ou se você quer emagrecer, tal, não precisa ficar procurando comida integral. O que você vai se basear mais? Em comer mais carne e mais vegetais. Aí tem uma coisa interessante que o pessoal não fala muito, mas que eu acho fundamental. Prefira a comida, prefira o carboidrato, que a gente acha que o carboidrato é o grande vilão, não é, mas ele tem, de qualquer forma, um papel importante depois que se desenvolve a diabetes. Prefira sempre o carboidrato na célula. O que é isso? O carboidrato dentro da célula, dentro da mandioca. Então, veja bem, quando você come um pedaço de batata, a batata lá, você pegou a batata inteira e você cozinhou a batata inteira, você está comendo a planta, o corpo da planta, o cadáver da planta. Porque os vegetarianos não gostam de falar que a gente come cadáver de bicho, eles comem cadáver de planta, tá? Então, o ideal é que a gente coma a planta inteira, o corpo da planta, e não a planta processada. Então, esse macete vale sempre. Em vez de você se preocupar em comer integral ou não integral, a farinha de trigo integral, a farinha de trigo não é o corpo da planta, já é refinada. Se ela é integral ou não, a diferença é pequena. É pequena. Tá? Então, pode preferir integral, mas a diferença é mínima. Não é isso que vai fazer importância, tá? Então, não adianta você pegar um diabético ou um obeso e dizer, pare de comer pão normal e coma pão integral. A diferença é mínima, tá? É mínima. Eu como pão integral porque eu gosto, às vezes. Mas a diferença é mínima. Não é isso que vai fazer a diferença, tá certo? Em relação aos industrializados e aos naturais, aos agrotóxicos. Você acredita que eu vi no Instagram alguém falando que as comidas, esses vegetais também não seriam saudáveis porque tem muito agrotóxico? Pode ser. Acontece que o produto industrializado ele tem mais agrotóxico ainda. Por quê? Porque o produto industrializado, ele pega. Você, por exemplo, você vai comer uma batata Ruffles. Ela vem da batata, né? Um pouquinho. Você acha que tem mais agrotóxico na batata Ruffles ou na batata normal, batata inteira, que não foi processada? A gente não tem muita certeza, mas alguns estudos mostram que no produto industrializado, por usar muito mais batata, por usar muito mais corantes, acidulantes, acidificantes, blá, vai ter muito mais agrotóxico que a batata. Então, a batata, se tiver agrotóxico, ela só tem agrotóxico.
o Ruffles, ele vai ter os mesmos agrotóxicos da batata, afinal de contas, ele veio da batata, mas ele vai ter muito mais coisa, além do que caracteriza um alimento ultraprocessado, que é muita gordura, muito sal, muito açúcar, tá? Então, não se preocupe com esse negócio de agrotóxico. Muito mais agrotóxico vai ter no produto industrializado. E você vai ter que comer alguma coisa. Vai ter que comer. Se você tem dinheiro para comprar alimentos orgânicos, ok. Se você não tem, não precisa. E existem alguns alimentos orgânicos que são mais interessantes. Por exemplo, o morango. O morango é um alimento que tem muito agrotóxico. Mas outros nem faz muita diferença, tá? Então, não é isso que vai fazer a diferença. Outra coisa importante, não é o açúcar que faz você ter diabetes, certo? Isso aí é fundamental. A pessoa diz, não, eu não posso comer açúcar. Aliás, eu não posso comer coisa doce, porque eu tenho medo de ficar com diabetes. Muito importante, eu vou explicar como é que se desenvolve a resistência à insulina e como é que você fica diabético. Preste atenção. A resistência à insulina, ela acontece quando você come demais. Não importa o quê. Então, é muito comum o paciente dizer, mas eu nem gosto de doce, como é que eu estou diabético? Gente, não é o sabor doce que é o problema, tá? É você comer demais qualquer coisa, você vai desenvolver resistência à insulina e você vai ter diabetes. Quando eu vou desenvolver resistência à insulina? Vocês já sabem, eu já contei isso, mas eu vou contar novamente. Quando a sua reserva de gordura do tecido adiposo ficar cheia, tá? Então, o que determina o desenvolvimento do diabetes em determinada pessoa é a capacidade de armazenamento de gordura no tecido adiposo que essa pessoa tem. A gente chama isso de limiar de gordura individual. Então, se você tem um limiar de gordura alto, você vai comer muito, você vai ficar gordinha, mas você não vai ter diabetes tão cedo. Um dia vai chegar a conta, mas vai demorar mais. Mas se você tiver um limiar de gordura baixo, você vai continuar, você vai comer demais, não vai engordar. Antes de engordar, você vai desenvolver a diabetes. Então, isso explica por que algumas pessoas, mesmo magras, são diabéticas e algumas pessoas têm um sobrepeso muito grande e ainda não têm diabetes. Por quê? Porque o limiar de gordura não chegou. Essa pessoa ainda tem espaço para armazenar a glicose que chega no sangue. E o que acontece quando não tem mais espaço? Você tem a glicose circulante. A insulina manda a glicose sair do tecido do sangue para ir para os tecidos, principalmente tecido adiposo e músculo. Esses são os dois principais tecidos responsáveis pela sensibilidade individual à insulina, tá? Isso é importante. Aí, se você chegou no limite do seu músculo e do seu tecido adiposo, a insulina manda a glicose entrar, mas a glicose não consegue entrar porque não tem mais espaço para ela nesses dois tecidos. Começa a resistência à insulina. Aí o pâncreas começa a mandar muita insulina para empurrar mesmo a glicose, para botar ela de todo jeito dentro do músculo e dentro do tecido adiposo, que já está lotado. Aí chega uma hora que o pâncreas cansa. A insulina diminui. E aí você tem resistência à insulina, e você tem baixa insulina, e você tem diabetes. Então, a diabetes, ela acontece assim. Quando você come qualquer que seja o macronutriente, o importante é a quantidade de calorias totais. Tanto o carboidrato quanto a proteína estimulam a insulina. O carboidrato estimula mais, a insulina menos, a gordura menos ainda, tá? Então, é claro que depois que se desenvolve a diabetes, aí sim, é aí que é importante você modificar o macronutriente, certo? Então, enquanto você não tem diabetes, na prevenção à diabetes, a gente não precisa se preocupar tanto com se tem ou não carboidrato na dieta, e sim
que essa pessoa precisa emagrecer, tá? Então, se eu estou combatendo a resistência à insulina, se eu estou tentando impedir que a pessoa engorde, eu vou fazer ela emagrecer. Não importa como. Por quê? Vocês sabem que eu advogo a dieta com mais proteína, mais volume e mais fibras. Essa é a dieta que realmente tem mais evidência científica, que para a maioria das pessoas traz mais saciedade e emagrece mais. Mas, se a pessoa, por exemplo, é vegetariana, ela não vai conseguir alcançar uma dieta tão hiperproteica assim. É impossível. Não tem problema, ela vai emagrecer de qualquer forma. Por quê? Porque ela come muito volume e come muita fibra. E ela vai ter saciedade por esses dois mecanismos. Mesmo comendo muito mais carboidrato do que uma pessoa onívora que come muita proteína. E detalhe importante, vocês já devem estar ouvindo um zum, zum, zum aí contra a proteína. Tem muita gente falando contra o excesso proteico. E eles não estão totalmente errados, certo? Se você está fazendo uma dieta muito hipercalórica, se você está comendo muito e está comendo muita proteína, não é bom. Não é bom, tá? Num contexto de muita comida, muita proteína não é bom. E isso é o que acontece no ácido úrico, na gota, que é a dieta dos reis, né? A doença dos reis. Por que que a gota foi conhecida como doença dos reis? Porque só as pessoas que comiam muito e comiam muita proteína, antigamente era A assim. gente fez a mesma coisa, mas o Dalone botou leite. Uma Hoje, pessoa que fica. hoje, as pessoas normais, que não são reis, conseguem comer muita comida e muita proteína. Então, se você come muita comida e muita proteína, num contexto de hipercaloria, a proteína, sim, ela pode levar a maior resistência à insulina e ela pode levar a aumento do ácido úrico. Num contexto de dieta hipocalórica, que é o que a gente já prega, não. Aí é muito bom, certo? Então, se vocês ouvirem falar que a proteína aumenta a insulina, é verdade. Pode aumentar a resistência à insulina? É verdade. No contexto de hipercaloria, tá? Então, isso já está passando na internet. Não é para vocês ficarem malucos, não. Achar que estão comendo errado porque eu mandei você comer muita proteína e estão dizendo por aí que muita proteína não é bom, certo? Outra coisa em relação à proteína. Você tem falado muito sobre longevidade e proteína. Olha que coisa interessante, gente. Existe um mecanismo chamado mTOR. É um sistema enzimático, né? A mTOR é uma enzima. Esse mecanismo do mTOR, ele produz hipertrofia. Então, na maromba, né, do pessoal que fala de hipertrofia, se fala muito do mTOR e é muito massa. mTOR é bam, bam, bam. Todo mundo ama esse mTOR no contexto de hipertrofia. Mas no contexto de longevidade, ele não é legal. Agora, como é que você vai fazer? Calma, eu tenho uma explicação. E a ciência é bonita por causa disso. Quando você faz exercício físico, você estimula o mTOR, você estimula a hipertrofia no músculo. E isso é fantástico. Quando você come muita proteína, no contexto de uma dieta hipercalórica principalmente, você estimula o mTOR no corpo todo. Porque a comida não tem nela, não escolhe para onde vai para todo canto. Essa é a mesma coisa do colágeno, né? O colágeno não escolhe papel, ele vai para todo canto. A mesma coisa da proteína. A proteína vai estimular mTOR em todo canto, não só no músculo. E esse estímulo do mTOR em todo canto não é bom para a longevidade. Pode causar estímulo de células malignas, de mais envelhecimento, certo? Então, a dieta hiperproteica, ela é vantajosa num contexto de hipercaloria. Então, a gente come pouco. Se come demais, ela já não fica tão legal, certo? Então, é por isso. A questão não é que eu tô ficando doida mandando vocês comerem proteína, não. Tá? E aí você vê a importância do exercício físico, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre exercício depois, e eu vou falar um pouquinho mais sobre mTOR, tá? Mas voltando para a dieta, sempre
O que a gente sabe hoje é que não há uma dieta ideal para todo mundo, por isso há tantas dietas diferentes. Qual é a dieta mais preconizada para a maioria das pessoas? A dieta estilo mediterrâneo. E no final das contas, não é na verdade a dieta do Mediterrâneo mesmo. É uma dieta, vamos dizer assim, idealizada. Né? Uma dieta mediterrânea idealizada. Porque não é a que eles comem normalmente, tá? É a que a gente gostaria que eles comessem. E hoje o que a gente acha que não é a dieta vegetariana melhor, seria uma dieta mais baseada em frutas, verduras e peixes. A carne vermelha, ela tem um valor importante porque ela é muito rica. Para hipertrofia, ela é muito interessante. Mas ela realmente tem essa história do mTOR, que no contexto da longevidade pode não ser tão legal. Na prática, o que a gente faz? Hoje, as pessoas estão morrendo de quê? Obesidade e os idosos, sarcopenia. E cada vez mais gente jovem está tendo sarcopenia, que é o quê? Baixa massa muscular e baixa qualidade muscular. A gente está chegando a ver gente com sobrepeso, 30 anos, 20 anos. Eu peguei num curso, a gente pegou uma paciente com 17 anos, sobrepeso e sarcopenia. 17 anos. Então, hoje está cada vez mais frequente a baixa de massa muscular e o excesso de gordura. Então, eu não me preocuparia tanto em restringir a proteína das pessoas, porque elas não vão morrer de excesso de mTOR, elas vão morrer de sarcopenia e obesidade, tá? Então, hoje, ainda há o consenso de que uma dieta hiperproteica e hipocalórica é o que nós temos de melhor para a saúde da pessoa. Se a pessoa já é fitness, magra, tudo magra, forte, aí sim, talvez ela possa baixar um pouquinho a proteína. Enquanto ela tem sarcopenia e obesidade, a gente tenta subir a proteína e diminuir as calorias gerais, certo? Ficou claro para vocês? Acho que deu para entender, né? Aí, falando de composição corporal, um tema que é sempre dúvida. Dois temas, aliás. Dieta restritiva gera compulsão? Não, tá? Tem gente aqui que tá fazendo psicologia, né? Então, Rosana, dieta restritiva não leva a compulsão, tá? O que acontece é que pacientes com compulsão alimentar não devem fazer uma dieta restritiva. Mas dieta restritiva não gera compulsão, tá? Então, inclusive, todas as dietas são, no final das contas, restrição de alguma coisa. A dieta hipocalórica vai ser restrição de calorias, não tem jeito, as pessoas só conseguem emagrecer assim. Então, vai ter que ser uma dieta restritiva, tá? E não vai gerar compulsão. Outra coisa, balança. Faz mal balança, se pesar todo dia, se pesar toda semana, isso vai gerar transtorno alimentar? Também não gera transtorno alimentar, tá? Então, se pesar todo dia ou uma vez por semana, não gera compulsão alimentar, não gera transtorno alimentar, não gera nada. Claro, agora, uma pessoa que já tem um transtorno, por exemplo, paciente com anorexia, a gente não. Inclusive, quando a gente vai pesar um paciente com anorexia, ele não vê o peso. O médico pesa e o paciente não vê o peso, tá? Mas uma pessoa normal que não tem transtorno alimentar, ela não vai ser induzida a ter o transtorno alimentar por estar se pesando. Então, hoje, a nossa orientação é pese pelo menos uma vez por semana. Os estudos mostram que é bem interessante vocês pesar pelo menos 2 vezes por semana. Poder pesar, por exemplo, segunda e sexta, tá? E se fosse pesar só uma vez por semana na manutenção, o ideal seria pesar na quarta. Por quê? Porque na segunda a pessoa está muito gordinha, por causa do excesso do fim de semana, e na sexta a pessoa está muito magrinha, pela restrição da semana. Na quarta, ela estaria no equilíbrio. Então, na manutenção do peso, se você quiser se pesar apenas uma vez por semana, você pode se pesar apenas na quarta-feira. Na perda de peso, o ideal é que se pese 2 vezes por semana. Eu peço para vocês me mandarem o peso na sexta-feira, porque a gente tem que ter um dia na semana para a gente conversar.
Então, normalmente, quando se faz um programa de emagrecimento, a pessoa se pesa uma vez. Leva para o profissional que está cuidando dela o peso de uma vez por semana. Mas você pode se pesar todo dia, você pode se pesar 3 vezes por semana. Isso não vai gerar compulsão nem nada, não, tá? E qual é as pessoas que têm melhor resultado no emagrecimento, elas se pesam com frequência. Pesar é melhor do que o espelho? Porque tem gente que diz, não me peso, eu só olho no espelho. Depende, tá? Se é uma pessoa com o olhar refinado, se é uma pessoa que não tem distúrbio, não tem transtorno, não tem dismorfofobia, não tem distúrbio alimentar, é uma pessoa consciente, pode ser que o espelho seja bom. Mas eu não gosto de usar o espelho, não gosto que o paciente use o espelho. Por quê? Porque o espelho engana muito mentes não treinadas. E é muito fácil para você se auto-enganar. Né? Porque o espelho não vai ver pequenos detalhes. 100 gramas para cá, 100 gramas para lá, e não vê. E você pode fingir para você mesma um resultado que você não está tendo se você está sendo acompanhada apenas... Se você se acompanha apenas pelo espelho, tá? Então, eu prefiro acompanhar pelo peso, mesmo sabendo que o peso não reflete a composição corporal, porque o peso a gente não tem o que enganar. Né? Se está com 50 quilos, está 50 quilos. Não dá para você dizer. Porque o que acontece muito? A mulher amanhece feliz. Ela amanhece feliz com ela mesma. Ela vai se olhar no espelho e vai se achar linda e magra. No outro dia, ela acorda de mau humor. Ela vai se achar feia e gorda. Ela não mudou nada de um dia para o outro. Mas o humor dela, sim. Então, pode ser que o humor atrapalhe muito essa avaliação por espelho. Por isso que eu peço avaliação por balança, tá? Por ser mais fidedigna. Agora, uma pessoa que já está super treinada, que ela já é bem tranquila e tal, pode ser que o espelho seja interessante. Agora, claro, qual é a melhor avaliação de todas? Composição corporal. Mas dá para a gente fazer composição corporal toda semana? Não dá. Você pode até fazer a bioimpedância toda semana, mas a bioimpedância não é tão fidedigna assim, certo? Então, nem a balança, nem o espelho são fidedignos para dar composição corporal. O espelho, ele é até melhor, mas eu aconselho que o espelho seja avaliado por um terceiro e não por si mesmo, porque é aquela história, né? Se amanheceu bem consigo mesmo, você vai achar que tá linda, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre eu acho que sobre dieta. Eu vou falar só um pouquinho sobre a obesidade em si. Acho que sobre dieta a gente abordou bastante coisa. Mas sobre a obesidade eu vou falar uma coisa que é muito importante para vocês entenderem. Obesidade é uma doença. Ela é uma doença crônica. Ela é uma doença progressiva. Ou seja, se você não está fazendo nada para tratar, a tendência é que você esteja engordando. Então, não engordar é lucro, porque a tendência é engordar. Até os 60 anos, a tendência é que a pessoa engorde cada vez mais, se ela não fizer nada. Depois, 65, 70, quando ela vai ficando mais velha, a tendência é baixar um pouquinho o peso pela própria inapetência do idoso doente, do idoso frágil. Não o idoso saudável. O idoso saudável não tem inapetência, não tem adinamia, e ele continua gordinho, se não tiver cuidado, tá? Então, a obesidade é uma doença progressiva. Se você não fizer nada, a tendência é engordar. Se você não está engordando, já é lucro, certo? A tendência é engordar. Isso, inclusive, a tendência é engordar mesmo para quem não tem obesidade ainda. A tendência da população humana é engordar. Com o nosso ambiente, com o ambiente que nós temos hoje, certo? Sabendo que é uma doença crônica, progressiva, e que ela recidiva após o tratamento, é incrível como a gente acha, sabe? Quer dizer, a maioria não sabe, mas vocês sabem que vocês não prestam atenção em mim, né? São sabidas. A obesidade é a única doença onde a pessoa só tem direito ao tratamento medicamentoso se ela tiver fazendo tudo certo. Se ela tiver ganhando estrelinha de bom comportamento. Eu fico imaginando, se você pega um paciente com diabetes e o danado não
não tem, não está fazendo o tratamento direito. O paciente tem a diabetes, mas ele não para de comer doce, ele não consegue ficar sem comer doce. Ele come doce, ele come tudo errado. Você vai deixar de tratar esse paciente porque ele é teimoso? Ah, não vou tratar esse paciente, não, porque ele não faz a dieta. Vai ficar sem remédio. Você faz isso? Alguém faz isso? Não. Na obesidade a gente faz. Você já imaginou um paciente com hipertensão que a gente não dá o remédio da pressão porque ele come sal demais? Porque ele não faz exercício? Ah, não, só vou dar o remédio da pressão quando ele fizer exercício. Você faz isso? Não faz. Mas na obesidade você faz. Na obesidade, todo mundo acha que paciente com obesidade ele só merece esse remédio se ele for um santo. Se ele come bem, se ele faz exercício, ele está maravilhoso, aí pode ser que ele mereça o remédio. Mesmo assim, eu acho que ele não merece. Está faltando ainda um pouquinho de força, foco e fé. Só a obesidade é assim. Só a obesidade, que é uma das doenças mais difíceis de tratar que existe. O paciente, coitado, só tem a permissão dos pares e até às vezes dos médicos para tomar o remédio se ele tiver estrelinha de bom comportamento. Então, não é assim, gente. O paciente com obesidade, ele não é obeso. Ele não é obeso porque come muito. É um ciclo vicioso. Ele come muito porque está com obesidade. Ele não tem o centro de saciedade regulado. Não dá para você pedir para ele parar de comer e achar que ele vai ficar magrinho porque com força, foco e fé. Não vai. Então, o paciente com obesidade merece tratamento. E o que é que eu tenho visto? Com o problema do nosso meio ambiente ficando cada vez mais obesogênico, cada vez mais gente vai precisar de tratamento medicamentoso para não ter obesidade grave, tá? Então, vamos parar com essa conversa de que paciente de obesidade só merece o remédio se ele for bonzinho. Ah, não vou dar o remédio para ele não, porque ele é teimoso, ele come muito, ele não quer fazer exercício. Aí você não vai dar o remédio. E você acha que ele vai ficar bom como? Você acha que ele vai melhorar como? Deixa eu morrer. A obesidade não mata, né? A obesidade não faz mal. Então é isso, tá, gente? Obesidade é uma doença e merece tratamento. Ana Teresa está perguntando sobre o mTOR e câncer. Eu vou falar um pouquinho mais de câncer no exercício, mas é assim, para câncer, o que é que a gente sabe que aumenta a recidiva de câncer? A obesidade. Sobre a dieta específica, a gente não tem nada, mas sobre a obesidade, sim. Tá? Então, é claro que a gente não deve exagerar em nada na vida. Mas a maior preocupação de quem já teve câncer de mama, ou para quem não quer ter câncer de mama, ou para quem está com câncer de mama, é emagrecer. Tá? O maior fator de risco para câncer de mama e para recidiva do câncer é a obesidade. E uma coisa que previne recidiva de câncer, além do emagrecimento, é o exercício físico. Tá? Eu vou falar mais. Guarda aí que eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu só terminar a história do remédio. Bem, outra coisa importante em relação à obesidade e remédio. A obesidade é a única medicação, é a única doença onde, quando a gente tira o remédio, a doença volta, a culpa é do remédio. É que o remédio não presta. Se eu tenho pressão alta e tiro o remédio, a pressão sobe. A culpa é da doença, não é do remédio. Tá, gente? Isso é uma prova que o remédio funciona, porque enquanto ele está tomando, a pressão está baixa. A obesidade é o contrário. Se a gente para o remédio e a pessoa volta a ser obesa, é porque a culpa é do remédio. O remédio não presta porque ela voltou para a obesidade. Qual é o raciocínio, gente? Por que a pessoa pensa tão diferente em relação à obesidade do que em outras doenças? Esqueçam o valor moral. É porque isso é homofobia. Homofobia não, gente. Gordofobia. Isso é preconceito contra a obesidade, né? Contra as pessoas com obesidade. É achar que a obesidade é apenas a maneira que a pessoa come muito. É o jeito dela, ela come demais e é preguiçosa. Não é isso. Obesidade é uma doença, tá? É verdade que a maioria dos genes da obesidade estão no cérebro e tem a ver com comportamento. Mas são comportamentos automáticos. Não é porque a pessoa quer. Então, se ela não tem ajuda medicamentosa, se ela não tem ajuda psicológica, às vezes, se não tem um médico para orientar, se não tem um educador físico, se não tem uma equipe,
ela não vai conseguir sozinha, tá? Não é ruindade, sem vergonhice, não. Faz parte da doença. É como você pegar um paciente com depressão e você achar que ele tá com depressão porque ele é frescurento, né? Ai, sua vida tá ótima, é frescura. Você sabe que não é frescura, sabe que é doença, tá? Aí, vou falar bem rapidinho agora, porque já tá 7h40. Eu falo, hein? Sobre sono. Sono é um fator muito importante. Não é a dieta hipocalórica, é o que emagrece, certo? E outro detalhe, a dieta hipocalórica, ela é fundamental para a longevidade. Se você engordar, você vai prejudicar a sua longevidade. Mas, quando a sua dieta não está ali engordando, ela pode assim não ser mega blaster, super maravilhosa. Mas se a sua dieta não está ali engordando, aí os outros fatores começam a ser mais importantes. Então, por exemplo, a minha dieta é mais ou menos. Eu não estou ficando gorda, né? Eu estou na mesma com ela. Será que o mais importante é eu caprichar mais ainda, dar uma arrochada nessa dieta? Ou é eu observar as outras coisas? O sono, o exercício, o relacionamento, o estresse e tal. Os estudos mostram que a dieta, ela é muito importante em relação a ficar magro, não engordar, não ter colesterol, triglicéridos, essas coisas. Mas a partir do momento que você está com a composição corporal boa, exames ok, aí os outros fatores são mais importantes para a longevidade. O sono, o exercício, essas coisas, tá? O exercício e o sono estão cada vez mais importantes. Sobre o sono, detalhe muito importante: não existe nenhum ser humano noturno. A espécie humana é uma espécie diurna. Nós funcionamos durante o dia. Não existe ser humano que funciona melhor à noite. Isso é um mito. Agora, existe pessoas que acordam um pouquinho mais tarde. Não meio-dia. Então, existem as pessoas que acordam muito cedo, entre 5h30, 6h. As pessoas que acordam às 7, as pessoas que acordam às 8. Após as 8h da manhã, acordar após as 8h da manhã não é fisiológico para nenhum ser humano, tá? Dormir tarde. O ideal é que nenhum ser humano durma após as 11h da noite. Tem gente que vai dormir às 9, às 8. Tem gente que dorme às 11. E tá ok. Mas ninguém deve dormir à meia-noite. Por quê? Porque o ciclo circadiano não é o ciclo só de sono e vigília. Todos os órgãos, todos os sistemas humanos, eles têm ciclo circadiano. O cabelo cresce mais à noite e pigmenta mais à noite, as unhas. O sistema digestivo fica mais lento à noite, aumenta a resistência à insulina à noite. Nosso metabolismo é mais lento à noite, porque nosso metabolismo quer dormir. Nosso estômago quer dormir, nosso intestino quer dormir, nosso cérebro quer se limpar. Ele não dorme. O dormir do cérebro não é repouso, não. Ele fica lá trabalhando. Mas ele precisa entrar naquele estado de repouso, tá? Então, não é só o cérebro que dorme. Não é só os olhinhos, não são só os olhinhos que fecham. Todos os nossos sistemas, osso, músculo, tudo tem ciclo circadiano. Tudo funciona diferente à noite do que ele funciona de manhã. Você tem uma ideia? Os recordes eles são quebrados mais à tarde. Então, para fazer exercício físico de performance, é melhor à tarde do que de manhã. Para fazer exercício físico, para dormir melhor, é melhor de manhã. Agora, se você quer quebrar um recorde, é melhor à tarde. A maioria dos recordes são quebrados à tarde. Interessante, né? Então, assim, tudo nosso tem ciclo circadiano, certo? Se você não dorme bem, você fica sem energia. Lembrando que tudo funciona à luz da evolução, o ser humano, na savana africana, ele não tinha insônia, ele tinha falta de comida. Então, quando você não dorme bem, você fica cansado, sem energia. O seu organismo, ele pensa que você não tem comida, porque nunca faltou sono. Então, falta de energia só pode ser falta de comida. E o que que acontece?
a gente aumenta em 300 calorias a fome. Então, após uma noite mal dormida, uma noite sem dormir, você aumenta em 300 calorias a sua fome no dia seguinte. Então, você fica mais de fome. E a fome vai ser por comida de alta densidade calórica. Por quê? Porque o seu organismo está desesperado por energia. Ele pensa que você está com fome, porque ele não entende como é que você não dormiu. Você sempre dormiu. Não existe insônia na floresta. Tá? 7 horas e meia de sono tá bom? Então, para os adultos, a média é entre 7 e 8 horas, tá? Tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 7. 6 é pouco, tá? Então, pouquíssimo. Essa história de dizer que fica bem dormindo pouco é muito pouco provável. É muito raro, tá? Pessoas que ficam bem com pouco sono. E provavelmente essas pessoas que acham que estão bem com pouco sono é porque estão acostumadas a se sentir daquele jeito e acham que aquilo ali é a melhor performance delas. Mas se elas dormissem mais, elas se sentiriam melhor ainda, tá? Então, o ser humano se acostuma com tudo, inclusive com a privação crônica de sono. Então, a pessoa pode pensar que aquelas 6 horas de sono é suficiente para ela, mas é muito pouco provável que seja, porque os estudos mostram pouquíssima gente, e ainda é controverso essa história dos dormidores curtos, tá? Então, a maioria das pessoas, entre 7 e 8 horas. Mais de 9 horas de sono também faz mal, certo? Então, a gente sabe que para longevidade, menos de 6 horas, né? Menos de 7, 6 e meia, 6 e 9 horas de sono são ruins. Isso aqui, esses dois extremos prejudicam a longevidade. Lembrando que isso depende da idade da pessoa. Crianças e adolescentes dormem mais. O adolescente é normal dormir 9 horas por noite. E o adolescente ele tem um atraso de fase normal. Então, é normal que a criança durma cedo e quando ele chega na adolescência, ele queira dormir um pouco mais tarde, tá? Ah, o fim de semana pode dormir mais um pouco? Isso é muito importante. Se você dorme mais de 1 hora a mais no fim de semana, é porque você tem privação crônica de sono. Então, uma maneira fácil de você determinar se você está dormindo o suficiente é ser no fim de semana, quando você pode acordar a hora que você quer, você fica 1 hora a mais, tá? Então, por exemplo, normalmente eu acordo entre 5 e meia e 6 durante a semana. No final de semana, eu acordo 6, 6 e meia. Então, isso significa o quê? Que eu não estou em privação de sono, graças a Deus. Meu sono sempre foi muito ruim, gente. Meu sono era muito ruim. Eu dormia tarde, eu não conseguia acordar, era muito ruim. Depois que eu conheci minha ciência de vida, que eu comecei a fazer uma higienezinha do sono melhor, tentar manejar mais o estresse, também fiquei mais velha, mais sábia, e comecei, principalmente, a fazer exercício pela manhã, meu sono melhorou muito. Então, se você acorda todo dia às 6, mas no final de semana você acorda às 8, você está com privação de sono. Você vai precisar dormir um pouco mais durante a semana para regular isso aí. O ideal é que a gente não durma mais do que 1 hora, tá? Então, se você acorda todo dia às 6, o ideal é que você não passe das 7 no final de semana. Por quê? Porque além de indicar privação de sono, isso vai desregular seu sistema imune, seu ciclo circadiano. O seu organismo não sabe que existe sábado e domingo, para ele todo dia é igual. Né? Os animais, eles precisam de rotina, eles precisam de ciclos. E o ciclo dos seres humanos é 24 horas, não é 7 dias. Então, o ideal é que no final de semana você acorde mais ou menos na mesma hora que você vai dormir. Aliás, que você acorda na semana. E que você durma mais ou menos na mesma hora. A gente chama isso de jet lag social. São as pessoas que dormem bem bonitinho na semana e no final de semana ela dorme tarde e acorda tarde. Isso é muito ruim, tá? Isso não é legal. O ideal é que você continue tentando manter mais ou menos os mesmos horários de dormir e acordar, qualquer que seja o dia da semana, tá? Isso é bem, bem importante. Lembrando que comer à noite engorda mais. Não é que ele tenha mais calorias. Não tem, né? Tem a mesma caloria. O problema de comer mais à noite é que desregula o ciclo circadiano, dá mais refluxo, atrapalha a sua alimentação no dia seguinte, e à noite a gente tem mais resistência à insulina. Então, se a pessoa tiver pré-diabetes ou diabético, vai desregular mais ainda o metabolismo dos carboidratos.
Então, o ideal é que a gente jante cedo. O ideal são 3 horas antes de dormir. Então, se você dorme às 10, jante no máximo às 7 horas da noite. Infelizmente, nos dias de live, eu me atrapalho um pouquinho e vou comer depois da live. É triste, mas o que ele faz? Lanche antes de dormir, não. Zero lanche antes de dormir, tá? O ideal é que você não coma nada 3 horas antes de dormir. Não precisa comer frutinha antes de dormir, não, tá? E principalmente se a pessoa tiver refluxo. Água, também o ideal é 1 hora antes de dormir. Não beber água antes de dormir, porque dá refluxo, tá? Gente, temos 8 minutos. Eu vou falar sobre exercício. Vou passar um pouquinho, mas é pouco. Exercício físico, cada vez mais importante. Sono e exercício, cada vez mais importantes. E isso é uma coisa boa. Por quê? Porque dieta é difícil, gente. Dieta dos hábitos saudáveis é o mais difícil de ser feito. Eu confesso que tenho muita dificuldade com a dieta. Treino, sono, eu já consegui, maravilha. Agora, a dieta é difícil, porque a dieta é muito sacrifício que você tem que fazer, você quer comer um monte de coisa que você não come, porque sabe que faz mal. Você tem que estar prestando atenção da hora que acorda, da hora que vai dormir, porque a qualquer momento você pode cair numa comidinha. Já o sono é só você regular aquele horário, se dedicar naquele horário. E o exercício menos ainda, tá? Só que eu achava que era só essa mamatazinha, mas não é não, tá? Então, o exercício, o treino, você tem que manter só aquele horário. Ok. Então, o treino é aquele horário que você garantiu para você mesma. É aquela promessa que você se fez. E eu estava vendo um podcast hoje, ele estava falando sobre isso. Keep the promise you do to yourself. Fique, né? Não é fique, honre as promessas que você faz a si mesmo. Então, você prometeu a você que ia cuidar de você mesma. Prometeu a você que ia fazer exercício. Faça, gente. Não é tão difícil assim. É só você ir naquele horário, tá? Então, o exercício, a gente tem 3 coisas. Nós temos o treino, que é aquele exercício prescrito por um profissional, né? Aquele treino que você faz com uma intenção, ou de aumentar o cardiovascular, ou de aumentar o músculo. Então, você tem uma intenção para fazer aquilo. Nós temos o lazer ativo, que é aquela brincadeira, né? O beach tennis, para mim, por exemplo, é um lazer ativo. Uma caminhada no parque, é aquilo que você faz. É um movimento que você faz por lazer. E nós temos o comportamento ativo ou o comportamento sedentário. O que é o comportamento ativo? Não é fazer o treino, isso é uma coisa, tem que fazer. Não é o lazer ativo, isso é uma coisa, tem que fazer também. É mais do que isso. É você ser ativo durante o dia. Eu, por exemplo, estou em pé aqui falando com vocês. Por quê? Porque eu preciso aumentar a minha atividade espontânea, que é o tempo que eu passo me movimentando. Porque eu trabalho, meu trabalho é burocrático, eu trabalho sentada. Então, se eu não tiver cuidado, eu vou passar horas e horas sentada. E hoje a gente sabe que o sedentarismo, que o ficar sentado muito tempo é o novo fumo. É tão danoso quanto o fumo. É o que vai ser, é uma das novos pontos de preocupação das autoridades em saúde, é o sedentarismo, tá? Então, o ser ativo é muito importante. Preferir as escadas quando der, botar o carro um pouquinho mais longe, ir na padaria comprar o pão a pé, lavar louça, arrumar a casa, se mexer, tá? Então, antes, a gente achava que o exercício era moleza, né? 3 vezes na semana, marca aquele horário, bate aquele horário, tá pago. Não tá pago. Além do exercício do treino, você tem que arranjar um lazer ativo para fazer e, principalmente, você tem que ter um comportamento ativo. Tem um estudo muito interessante que foi feito com motoristas de ônibus e com cobradores. Aqueles cobradores que andam pegando no trem, tá? Era aqueles, na Inglaterra, que tem aqueles trem de 2 andares, aqueles ônibus de 2 andares, e a pessoa saía andando
o trem não, o ônibus, andando pelo ônibus para pegar o ticket. Aí, o que é que eles viram? Os cobradores, eles tinham menos eventos cardiovasculares, eles morriam menos por todas as causas que os motoristas de ônibus. Por quê? Porque o motorista de ônibus ficava sentado todo o horário de trabalho. Já o cobrador fazia essa atividade super leve, mas era uma atividade, não era ficar sentado, tá? Então, a gente sabe hoje que o exercício é composto de 3 partes. O treino, o lazer ativo e o comportamento sedentário. Aliás, o comportamento ativo. Então, você tem que ter um comportamento ativo. Por isso que a gente diz que hoje é tão difícil a gente viver. Porque se você deixar a vida lhe levar, você vai fazer tudo errado. Se você não se preocupar, você vai passar o dia sentado, porque é isso que exige o dia a dia de uma pessoa comum. Se você não fizer nada, você vai comer errado. Porque a comida que lhe é oferecida, se você não prestar atenção, é uma comida errada, tá? E você vai dormir mal. Por quê? Porque os estímulos são para você dormir mal. Sem falar no estresse, né? O problema dos relacionamentos. Então, assim, o nosso ambiente, ele é altamente adoecedor. Eu acho que isso é uma fase. E o que aconteceu? Nós saímos da fome e do esforço hercúleo, né? A gente morria de estafa, né? Os seres humanos sofriam muito para um ambiente que não, totalmente diferente. Então, eu acho que a gente está numa fase de adaptação, de descompasso evolutivo. Não percam a live, que eu vou fazer de novo. Então, a gente está num processo de descompasso evolutivo entre nosso ambiente e nossa fisiologia. Então, se você quiser emagrecer, se você quiser ser saudável, se você quiser longevidade, se você quiser não ter dor, né, ter o máximo do seu corpo, ter o máximo de sua saúde, você vai ter que prestar atenção ao seu ambiente o tempo todo. Você vai ter que fazer escolhas saudáveis conscientes. Não vai poder deixar a vida lhe levar. Porque se você deixar a vida lhe levar, você vai ficar doente, tá? Então, basicamente esse que é o problema. E o exercício, gente, ele é cada vez mais importante, inclusive na doença, certo? Então, é a última coisinha que eu vou falar para vocês. O exercício físico, ele é fundamental. Não existe mais indicação de repouso para quase nada. Repouso na gravidez? Não. Repouso no pós-operatório? Não. Repouso no câncer? Não. Tá? Hoje, a gente não orienta repouso para quase nada. O exercício físico ajuda na recuperação em quase todas as doenças. Olha, hoje só tem algumas doenças neuromusculares onde se orienta o repouso, tá? Porque tem dano muscular de mitocôndria e tal. Quais todos os outros exercícios, tá? Quimioterapia. Tá lá a pessoa fazendo quimioterapia. Vocês viram que aquela Preta Gil, é? Preta Gil, que tá com câncer, ela tá fazendo exercício durante a quimioterapia. Não é para ficar bonito, não. Não é para enfeitar, não. É porque funciona. É porque é importante, tá? Tereza tá levantando a mão? Quer falar alguma coisa? Tô, Patrícia. É porque no começo você falou da batata chips e a batata original, e Sim. eu não sabia se podia falar logo, mas aí a batata chips, aquela chips natural que a gente compra no Mundo Verde, é melhor? É Ela é melhor? melhor do que a Ruffles, mas ela é bem calórica, tá? Ah, Então, tá. assim, não é. Porque, assim, o ideal é você comer comida natural. Todas essas comidas, elas acabam ficando muito calóricas, muito concentradas, entendeu? Então, é uma emergência, sabe? É uma Entendi. eventualidade. Pronto, a pessoa tem dificuldade para fazer lanches. O que é que ela pode fazer de lanches? Pode ser fruta. Apesar de não ter proteína, não tem problema, ela tem fibra e tem volume. Então, pode lanchar fruta, pode lanchar carne, crouton de frango, entendeu? Eu tenho que fazer essa receita de novo para mostrar para vocês. O crouton de frango fica bem gostosinho, tá?
Parece um croutonzinho mesmo, assim. Parece um salgadinho. E E ele o é whey? saudável. Whey, O pode whey. ser. Whey, tá? Hum, Então, assim, o ideal é que seja comida natural. Se for artificial, né, vamos dizer assim, se for industrializada. O whey é bom. Barrinha de cereal, eu acho péssima. Barrinha de proteína, acho péssima. A maioria é uma bomba calórica. Não tem sentido para a gente que quer emagrecer. Eu acho que algumas barrinhas daquela teria sentido para um idoso que não come nada. Porque elas têm 300 calorias, uma barrinha daquela. Para que eu vou comer um negócio certo. de 300 calorias? 300 calorias dá para fazer um sanduíche inteiro, grande, entendeu? Que vai encher muito mais, vai saciar muito mais, tá? Então, a maioria é tudo enganação, viu? A maioria é enganação. Todos esses negocinhos saudáveis, tá tudo enganação. Não vale a pena. Certo. E o whey é 4, abaixo de 6 carboidrato por 100 Isso. gramas, né? Não, por 100 não, por scoop, tá? Ah, por scoop. Desculpe, a maioria, é porque assim, se for um whey que tem pouco sabor, Líquido. ele vai, os líquidos geralmente têm menos qualidade, sabe? Hum, Mas assim, para tomar eventualmente tem problema não. para lanchar de vez em quando. Não, não tem problema não. Você vai olhar as calorias e pronto, tá? Porque o que é que a gente, por que que esse negócio das 6 gramas? É porque assim, se você está comprando um whey, é uma coisa cara. Você está comprando proteína. Então, se ele tem muito carboidrato, você está comprando carboidrato, entendeu? É por isso. Ah, Mas não é porque é entendi. horrível. Não é porque é horrível. Por exemplo, se for um whey muito gourmet, a Trusol, você tem uns whey Hum, que são muito gourmet, uns sabores, uhum, e são limpos. Por exemplo, o de pistache é por causa do pistache. Pistache tem carboidrato. é, Então, ele vai ter um pouquinho mais de carboidrato pelos ingredientes, certo. entendeu? Então, aí você releva, porque afinal de contas, se eu estou comendo um negócio com pistache, vai ter que ter carboidrato. Não tem como não ter, tá? É, Então, a lógica do negócio das 6 gramas é só a lógica do eu estou comprando proteína, eu não quero carboidrato. Mas se eu estou comprando um whey muito saboroso, é, cheio de coisa, vai ter os ingredientes lá e eu vou olhar se aquilo vale a pena ou não, tá? certo. Ah, Mais alguma pergunta, gente? Então, assim, em relação ao exercício físico, gente, olha que coisa interessante que eu peguei hoje. Uma paciente com. Olha só como é triste as coisas. 30 anos de idade só, obesidade, aí há anos com muita dor de fibromialgia, provavelmente, só que ela também tem lipedema. Aí o lipedema ninguém diagnosticou, né? Porque o médico, nem a gente que era dermato sabia que tinha lipedema. Imagine os outros médicos. Então, ninguém diagnosticou. Então, muito da dor que ela tem também é do lipedema. E aí tem uma paciente de 30 anos de idade, com obesidade, lipedema, fibromialgia, com muita incapacidade para a vida, né? Muita repercussão na vida dela, falta de orientação, de hábitos saudáveis, de cuidado mesmo, de cuidado. Aí, assim, eu vejo que os jovens hoje estão cada vez mais doentes, porque é muito sedentarismo. Então, a gente está pegando cada vez gente mais jovem com problemas que a gente pegava só depois de 50. E aí, a gente que tá nesse entendimento, que está aprendendo sobre isso, acho que é importante a gente passar essa mensagem para os outros, sabe? Que não é normal, gente, a gente não estar bem, não estar bem. O normal é a gente estar bem, é dormir bem, acordar bem, é ter disposição, é não ter dor, tá? É estar com a mente aguçada. Esse é o normal do ser humano. E a idade não é para ser um limitador, certo? A idade, os principais problemas da idade são doença, que tem muito a ver com o hábito de vida, e o sedentarismo, tá? Então, o sedentarismo é o que mais mata nossos idosos. Hoje, o que eu vejo de mais grave é o sedentarismo. Você vê idoso que não tem nenhuma doença assim importante e que está bastante limitado pelo sedentarismo. E a gente e isso a gente começa a fazer de cedo. O pico de massa óssea é 30 anos de idade. Depois dos 30 anos de idade, você não faz mais osso novo, assim, osso mais forte. O máximo que você vai fazer é manter aquele osso que você tem.
Músculo não. Músculo você consegue fazer com qualquer idade. Osso, eu consigo chegar ao que eu tinha 30 anos. Eu não consigo passar do que eu tinha com 30 anos. Músculo eu posso, com 30 anos eu posso estar bem sarcopênico e com 60 eu virar halterofilista, né? Vou virar um, maromba, como você vê na televisão, né? Você vê na internet, as mulheres que eram bem sarcopênicas e que têm muito músculo hoje. Mas osso não, o osso elas só têm o osso que elas conseguiram até os 30 anos. A reserva óssea a gente faz até os 30, tá? Então é muito importante a gente alertar os jovens de que eles precisam fazer exercício físico. Depois dos 30, se ele não teve uma boa massa óssea, vai ficar sofrendo porque ele não vai poder perder 1 grama de osso, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu parar aqui a